Pois bem, prosseguindo no estudo de Apocalipse, vamos ao capítulo 9 de Apocalipse agora, concluímos o capítulo 8. Estamos no livro 3. O livro 3, o capítulo 1, na página 4 do livro 3, a quinta trombeta. Bom, então, já estudamos os 7 selos, vimos que no 7º selo começaram a tocar as trombetas, e agora vamos chegar na quinta trombeta. Então, Apocalipse capítulo 9, versículo 1, que diz: E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Bom, vocês certamente já até estudaram um pouco desse capítulo. O que vai aparecer agora, vamos dizer, é um momento de aumento do poder das trevas, vou colocar assim, ok? Um período da grande tribulação em que a situação vai piorar. Por quê? Porque Satanás vai ter autoridade para agir de uma maneira que ele não age hoje, né? O poder espiritual, mesmo ele, depois da queda, ele tem um poder espiritual que acaba que o que Deus permite já levou a humanidade ao estágio atual, tá ok? E então agora, durante a grande tribulação, o que vai acontecer é que vai chegar um período em que ele vai ter autoridade para fazer coisas que ele não faz hoje. E a simbologia que é usada aqui é que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O comentário abaixo eu digo: a primeira questão a ser respondida é: quando ocorrerá essa queda? Existe uma corrente que defende que esse texto faz uma descrição da queda de Satanás quando foi expulso do céu, antes da queda de Adão. Mas não faz sentido acreditar que a queda descrita nesta trombeta tenha ocorrido antes da morte do Cordeiro Pascal. Essa trombeta é tocada durante a grande tribulação. Estrela é usada para descrever uma liderança espiritual, seja no mundo físico, como está em Apocalipse 1:20, onde a estrela é usada para simbolizar os pastores das igrejas, então, ou no mundo espiritual, onde Isaías, capítulo 14, versículo 12, fala também de um anjo do céu que ele é comparado a uma estrela da manhã. Tá bom? Eu comento, nesta trombeta, a estrela representa um anjo que caiu na terra durante a grande tribulação. Tudo indica que essa trombeta é tocada na segunda metade da grande tribulação, próximo ao momento que as 2 testemunhas estão sendo mortas. O contexto anterior também, eu falei para vocês, desde o capítulo 7, aqueles israelitas que estão se convertendo a Jesus, e nós vemos que hoje em Israel essa é uma questão, vamos dizer, bem comentada, e tem muitos rabinos que falam mesmo rejeitando Jesus como Messias, mas nós já vemos assim, entre alguns, um discurso até mais simpático ao cristianismo, porém, entre outros, ainda infelizmente um discurso bem crítico. E tudo isso que eu falo com vocês, por uma interpretação errada. Os judeus, eles pensam que nós, que os cristãos, eles são idólatras. Por quê? Por causa da Igreja Católica. Então ele fala, não, o cristianismo faz uso de imagem de escultura. Então é mais um motivo para eles ficarem longe do cristianismo. Só que o que eles não sabem é que existe um cristianismo que não faz uso de imagem de escultura, que nunca fez uso de imagem de escultura. Estou citando um exemplo da imagem de escultura, e também o purgatório, que eles também não aceitam. O judeu não aceita o purgatório, não aceita a invocação ao mundo dos mortos. Existem aquelas correntes
judaicas que, infelizmente, entraram pelo caminho do espiritismo. Hoje existe um espiritismo judaico, né? Então eu concluo na página 5, eu digo, sem dúvida se trata de uma queda que Satanás sofrerá durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação ocorrerá alguma redução do poder de Satanás na esfera celestial. E ele é lançado para a terra. E nós veremos que em outro momento é dito que ai dos que habitam na terra, porque Satanás desce sabendo que tem pouco tempo. Não? Então, durante a grande tribulação, ocorre realmente algum momento que Satanás, ele, vamos dizer, sofre uma perda de poder. Não? Deixa eu pegar aqui o... abra em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, para ajudar vocês nessa questão que eu estou falando da queda de Satanás. O capítulo 12 vai ser um capítulo especial quando nós chegarmos lá, porque ele claramente volta na história, ele volta no nascimento de Jesus, não? E depois segue com o dragão que não consegue matar o menino, perseguindo o povo de Deus. Não? E chega no capítulo 12, versículo 12, ele diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Se você estudar, você vai ver que o satanismo está crescendo no mundo. Está aí esse caso do Epstein, que existem coisas horríveis lá, de cortar até pedaço de pé de pessoa, mas, na verdade, o que existe ali, que as pessoas estão mais assustadas, e eles nem sabem, na verdade, o que está acontecendo. Eles estão falando, eles comiam pessoas. Uma moça que foi lá fazer trabalho acho que de prostituição, foi contratada, e quando ela viu as pessoas comendo carne humana, ela entrou numa crise e saiu do local lá gritando. Então, na verdade, essa moça nem sabe o que está acontecendo. Tudo isso são sacrifícios de pessoas. O satanismo está crescendo no mundo. Então, você pode ver o que está acontecendo. E essa moça, desse caso, se você procurar aí, ela não estava lá na ilha isolada, não. Isso era dentro dos Estados Unidos. Então, o sacrifício de pessoas, comer carne humana, isso aí são coisas que as pessoas estão buscando no satanismo para eles conseguirem poder, né, poder político, conseguir fama. Se você acompanhar esse noticiário, o que está acontecendo é isso, são as pessoas famosas e poderosas, presidentes dos Estados Unidos que iam lá naquele local, né? Ou seja, e essa questão do sacrifício humano, essa é uma questão séria, que nós sabemos que Satanás faz isso porque ele sabe que ao sacrificar uma alma aqui no mundo, Deus vai se afastando da humanidade. Por isso que a grande tribulação ela é definida, Deus diz que ele se afastará. E com certeza a grande tribulação é o momento pior de sacrifício de seres humanos. Basta lembrar, estava ontem na aula e ainda comentei com os irmãos, que no Brasil são mais de 20 mil crianças sumindo por ano. Então, essas pessoas estão sendo levadas para onde? Isso aí é só no Brasil, mas diz que no mundo todo desaparecem crianças. No mundo todo desaparecem crianças. E eu vi uma reportagem essa semana, bem interessante, não sei se vocês ouviram falar, há cerca de 5 anos, teve uma menininha muito bonita, de olhos claros, que desapareceu na Europa. Né? A menina ficou famosa porque os pais em Portugal deixaram o carrinho do lado de fora da loja. Quando eles voltaram, a criança tinha desaparecido.
e tinham feito o retrato falado da mulher que teria levado a criança. Pessoas que estavam ali na rua, eu vi uma mulher levando. Como era essa mulher? Fizeram o retrato falado dela. E agora eles estão comparando o retrato falado com a mulher do Epstein. Ou seja, a mulher que ela participava desse trabalho com eles. Provavelmente foi uma criança que foi levada para sacrifício humano. E isso estava acontecendo. E o que deve acontecer é aparecer mais nomes de autoridades lá, porque as pessoas estão buscando poder. Estão buscando aonde? Eles estão buscando no satanismo, isso é verdade. O 9.1.2, estamos na página 5, né, do arquivo PDF que eu forneci para vocês, do livro também. A chave do poço do abismo, o que significa? Eu coloco, chave normalmente simboliza acesso. Essa chave representa uma autorização para a estrela caída aumentar a sua ação na terra. A besta que sobe do abismo matará as duas testemunhas. Eu coloco aí Apocalipse 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então, para ilustrar o poder que Satanás está recebendo em algum momento da grande tribulação, qual um dos momentos que ele mostra, vamos dizer, um certo poder durante a grande tribulação? Ele vai estar vencendo Israel. Nós veremos a profecia de Daniel que fala sobre isso. Israel vai estar perto de ser destruído. Se Jesus não intervir, como está profetizado, Israel será destruído. Às vezes um judeu que está assistindo esse filme, ele tem que pensar nisso. Segundo a profecia de Jesus, segundo a profecia bíblica, se eles não se converterem, eles serão destruídos pelo anticristo. E um segundo sinal, além de superar a nação de Israel, é vencer e matar os dois profetas de Deus aqui na terra. Nós veremos também que existe um critério. Por que Deus permite que eles sejam mortos? Nós veremos. É porque eles já tinham concluído o seu testemunho. Então Deus permite, até porque seguem-se milagres. A morte, vamos dizer, depois todos veem a ressurreição e depois a ascensão aos céus. É dito que isso é visto pelos seus inimigos. Provavelmente, como nós conhecemos a tecnologia hoje, né, há 40 anos atrás, quando eu falava nesse assunto, eu, por exemplo, não poderia falar o que eu vou falar agora, mas certamente estariam sendo transmitidos por todos os celulares. Porque hoje, onde as pessoas está acontecendo algo diferente, as pessoas estão filmando. E segundo o Apocalipse, a população, a humanidade, estarão odiando aqueles dois homens. Por quê? Porque eles estão acreditando no anticristo e esses dois profetas de Deus estão lançando juízos sobre o reino do anticristo. Então, por isso a população, todo mundo, né, festeja a morte daqueles profetas de Deus e estão filmando. E, de repente, os homens ficam de pé de novo e sobem aos céus. Então, coloquei como exemplo do poder deles. Apocalipse capítulo 9, versículo 2 diz: E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Bom, eu comento. Satanás recebe autorização para abrir o local onde estão presas criaturas que ele usará durante a grande tribulação para atormentar os homens. A fumaça que escurece o sol parece representar a descrição de um local habitado por coisas ruins. Certamente não está em foco a escuridão literal do sol, mas sim uma escuridão espiritual cobrindo a terra. O local representa uma prisão de demônios que estavam impedidos de agir na terra. Deus controla as operações de Satanás na terra, mas durante a grande tribulação, esse controle diminuirá. Deus permitirá que o tormento sobre os homens aumente. E isso é natural, irmãos. Conforme Deus for se afastando da humanidade,
Satanás vai agindo ainda mais. E como eu disse para vocês, isso é o que nós interpretamos do Antigo Testamento. O que Satanás faz para que Deus se afaste da humanidade? A pior coisa que Deus diz que ele abomina é essa religião de Baal. Inclusive, a pior coisa dessa religião é o quê? É exatamente o sacrifício da alma humana. E além desses sacrifícios que estavam acontecendo lá naquela ilha, e vamos lembrar, se vocês verem, os nomes que aparecem lá é Baal e Moloque. Moloque era um dos nomes de Baal do Antigo Testamento, né? E em especial daquele que exigia o sacrifício de crianças, ou pelo menos que a criança passasse pelo fogo, que era pegar uma fogueira, né? Pegar uma criança de 1 mês, né? Pegar ela e encostar ela lá, deixar ela num determinado tempo naquele braseiro, às vezes até botar como num altar, né? Cheio de brasas, era normalmente o que acontecia. A criança que sobrevivia, ela estava como que tendo sido consagrada a Moloque, né? Todos temiam aquela criança e ela se tornava uma pessoa respeitada. Por isso que os pais faziam isso, né? Então, o que está acontecendo no mundo hoje é uma declaração de como essas pessoas sempre fizeram isso, só que estava oculto. Só que hoje está difícil ocultar. Por quê? Porque as pessoas conversam por zap e isso é gravado, né? Quer dizer, uma moça que começa a dar uma crise na rua dizendo eles comem carne de pessoa, alguém filmou e está na internet. É uma pessoa que teve uma crise, porque realmente deve ser uma coisa, estão comendo carne de pessoa. Ela percebeu que aquilo ali era um satanismo, né? Então, realmente, isso está crescendo no mundo. Bom, vamos à página 6 agora. Apocalipse capítulo 9, versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Bom, então, né, Satanás, né, o dragão, ele recebeu a chave do poço do abismo, e quando ele abre esse poço do abismo, o que sai de lá? Ele diz que saem gafanhotos. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Bom, é claro que vai estar em foco aqui, irmãos, uma simbologia. Não são gafanhotos nem escorpiões literalmente, não? Mas está falando de duas criaturas que elas são um problema tremendo para o ser humano. O gafanhoto que ele, vamos dizer, atacando o ser humano fica sem recursos, sem alimento, ele estraga, acaba com a lavoura, não? E o escorpião por causa do veneno dele, né? O veneno do escorpião, que nem a maioria dos escorpiões, eles não são letais, a pessoa não morre. A questão é a dor que ele causa. Escorpião, como a lacraia, é uma dor que a pessoa sofre que praticamente não tem como tirar a dor. Hoje ainda existe bastante recurso, mas são 24 horas de dor, aí depois a pessoa se recupera, mas é uma dor terrível. O comentário diz: gafanhoto e escorpião representam grande catástrofe. O gafanhoto por destruir o alimento, o escorpião por causar dores, entre aspas, infernais, como as suas picadas. Estão representando tormentos espirituais que os homens sofrerão. O alvo destes gafanhotos não são as plantações, mas sim as orações a Deus. O Espírito Santo não sairá da terra durante a grande tribulação, mas a sua ação diminuirá. Os demônios atuam para impedir orações, como aconteceu com Daniel, capítulo 10, versículo 13. Ele não conseguiu impedir, mas ele atrapalhou por um determinado
tempo, né? Diz lá o texto: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. As hostes espirituais da maldade trabalharão durante a grande tribulação como nunca trabalharam, pois recebem a autorização que eles não possuíam. Né? Vamos dizer, colocando esses, contextualizando com o que está acontecendo hoje, esse sacrifício de pessoas, ele é muito grande, irmãos. Eu falei para vocês que 20 mil crianças somem no mundo, no Brasil por ano, né? E em outra aula eu falei para vocês do número de abortos que ocorre no mundo, abortos legais, por ano. Eu vi no ano de 2020, que eu fiz uma pesquisa por conta da morte de Covid, que tinha sido 2 milhões de mortos no mundo, o número de abortos no mundo no ano de 2020 foi de 42 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. E lá no site eles dizem que tem que melhorar, aumentar esse número. Um aborto, ele é um sacrifício também a Moloque. Então, nas últimas décadas, o que a nossa geração viu? A nossa geração viu uma promoção da liberação sexual nas crianças. Nas crianças. Eu me lembro que certa vez foi no Jô Soares, um professor, ele não era nem cristão, então é um testemunho interessante, esse vídeo está no YouTube, um professor de uma universidade do Rio Grande do Sul, e ele foi falar sobre mensagem subliminar, que é algo científico, estudado, e usado com determinadas autorizações, né, especiais do governo de colocar em filmes, mensagens subliminares. Mensagem que às vezes você não lê, mas ela vai para o seu subconsciente. E ele citou muitos casos, citou um caso interessante que eu me lembro até hoje, ele falando desses desenhos da Disney, que ele trabalhava para sexualizar as crianças, tá bom? Ele não era cristão, não estava falando de interpretação profética. E ele falou um desenho de um ratinho, era um ratinho e uma menina. Eu me lembro o nome da menina, Bianca. Então tem um desenho animado para criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, 10 anos de idade, e o ratinho e a menina estão voando. E eles passam em frente a um prédio em grande velocidade. Se você vê o desenho, você nunca vai conseguir ver o que está na janela do prédio, lá dentro da janela do prédio. Mas aí o professor mostrou. Quando você para o vídeo, dá pausa no vídeo, e você dá um zoom, naquele prédio que ele passou voando, tinha ali pelo menos umas 2 janelas, né? Em uma janela, lá no fundo, tinha um quadro na parede. O que aquele quadro tinha? Uma mulher com os seios de fora. Aí ele comentou que as autoridades americanas, né, questionaram a Disney por que colocar, vamos dizer, um quadro de uma mulher com os seios de fora para crianças, ou seja, uma mensagem subliminar. Aí a Disney falou que simplesmente colocou que não tem razão. Na verdade, nós sabemos, existe uma razão. Não? Nas últimas décadas, eles vieram sexualizando as crianças. Você pode ver, quem vive aqui no Rio de Janeiro, uma coisa muito comum hoje é você encontrar jovens de 15 anos, 16 anos, que já são mães. Isso é muito comum. E até, vamos dizer, o governo tem feito muitos trabalhos e realmente o número é grande. Olha, eu acabei de me lembrar que certa vez eu fui em Brasília participar de uma reunião de um programa de câncer de colo do útero e mama. Mas estavam tendo diversos debates lá, até chegar a hora do meu debate. Aí Deus me permitiu ver algo interessante. Isso foi em 2010, 2009, mais ou menos, né? E das reuniões que estavam tendo lá, uma delas dizia que eles não iriam mais fazer campanha para evitar a primeira gravidez. Isso foi oficial, eu vi lá. E a argumentação foi,
ninguém segue a propaganda contra a primeira gravidez. Então vamos fazer a propaganda contra a segunda gravidez. Quando a moça engravidar, então nós começamos todo um trabalho para ela não engravidar de novo. E essa foi a decisão do Ministério da Saúde, né? De uma certa maneira, estou sendo até antiético aqui, mas foi a decisão do Ministério da Saúde. Então, por que desse trabalho para que nascessem muitas crianças e assim eles pudessem fazer muitos sacrifícios? E, mais uma vez, lembre-se, quando a ministra Damares denunciou o número de 20 mil crianças que desaparecem por ano no Brasil, isso tinha que alarmar a sociedade, né? Pô, vocês podem pesquisar, diversos artistas e pessoas criticaram a fala dela. Eu não vou citar nome aqui, mas inclusive artistas que em outros momentos foram acusados de terem, vamos dizer, sacrificado uma criança, apresentar uma criança, vamos dizer, em sacrifício a Satanás para ganhar fama. Teve uma artista no Brasil que teve essa acusação. Foi exatamente ela uma das que criticou a ministra Damares. Então, isso daí é um processo do inferno para fazer Deus se afastar da humanidade. Isso, durante a grande tribulação, isso vai estar tomado, não vai ter ninguém aqui, a igreja não vai estar aqui para, por exemplo, estar dentro de, até em locais pobres, lá numa favela, para poder ter ali uma mensagem da verdade que atrapalhe a ação do reino das trevas. Essa mensagem não vai estar aqui na terra durante a grande tribulação. Então, a humanidade vai viver realmente um período sem essa proteção da palavra de Deus. As pessoas que sobreviverem à grande tribulação, eu digo que elas serão um grande testemunho durante o milênio. Durante o milênio terá que ser feito uma biblioteca, uma enciclopédia do testemunho das pessoas, do que elas viram durante a grande tribulação, e esse testemunho vai consistir de quê? Vai consistir de dizer o que significa a humanidade viver sem Deus, sem a palavra dele, sem o seu Cristo. O que significa a humanidade viver? Ainda que durante a grande tribulação isso não vai ser 100%, já que as duas testemunhas estarão profetizando aqui, mas estarão concentradas em Israel. Nas outras nações, por exemplo, no Brasil, as pessoas que não forem arrebatadas, que ficarem aqui, pela descrição do Apocalipse, vai ser gerado um ódio na população contra essas pessoas. Hoje, o não crente que tolera, alguns até admiram o cristão, esse sentimento vai desaparecer por conta exatamente da influência maligna. Bom, o comentário prossegue, né? Estamos na página 6. Durante a grande tribulação, os crentes que ficarem terão imensa dificuldade de clamar a Deus para lhes ajudar. O ambiente estará, entre aspas, pesado e oprimido. O que esse capítulo está descrevendo é exatamente esse aumento da opressão que Satanás conseguirá fazer sobre a humanidade. Bom, o comentário prossegue. Gafanhoto não tem rei, representa um grupo sem liderança, né? Provérbios 30, 27 diz: os gafanhotos não têm rei, contudo todos saem, em bandos se repartem. Ou seja, são aqueles que agem por si próprios. Vamos dizer, os demônios, o ódio que eles têm pela humanidade, isso é comparável numa lenda, não sei se vocês já ouviram falar, do escorpião, que o escorpião pede ajuda para atravessar um rio, acho que é um sapo, não me lembro bem, mas você não vai me matar? Não, você vai estar salvando minha vida. Só que quando chega no final do outro lado, o escorpião ferra quem ajudou ele. Fala, poxa, você prometeu, o escorpião falou, desculpe, mas é da minha natureza. Então, o que está sendo comparado aqui, que a natureza do demônio é o ódio ao povo de Deus, em especial aos cristãos. Em especial aos cristãos e a Israel. A todos aqueles que, de alguma maneira, querem servir a Deus. Então, eles vêm sobre a terra e eles fazer o que é próprio deles, né? Tentar destruir
a humanidade. Bom, prosseguindo, agora o capítulo 9, versículo 4, diz: E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que têm na testa o sinal, os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Bom, vamos considerar que esse período, como eu tenho dito para vocês, provavelmente já está na metade da grande tribulação. Esse ponto já está na metade da grande tribulação. E nós vimos no capítulo 7 que existem israelitas, principalmente, que eles receberam o sinal de Deus, se converteram a Jesus, 144 mil. Nós veremos, eles vão aparecer em outro momento, no capítulo 14, descrevendo eles já numa segunda metade da grande tribulação. Ok? Então, eles estão protegidos. Os demônios não poderão atacá-los. Eles são fundamentais para a conversão de Israel. Eles são fundamentais para a conversão de Israel. O comentário diz: os demônios que sobem do abismo não podem atingir aqueles que receberam a proteção de Deus, como está em Apocalipse 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Esses ventos parecem ocorrer no meio da grande tribulação. De Israel, 144 mil estão protegidos, como nós estudamos no capítulo 7, versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esses que não têm na testa o sinal de Deus, quem são? São aqueles que não fazem parte desses 144 mil. Esses 144 mil são os protegidos. O que aconteceria com os cristãos que ficaram? O cristão que estava com algum problema, né, ou estava numa igreja enganada com heresia, ficou na grande tribulação. A descrição, nós veremos no capítulo 13, que descreve a ação do anticristo e da besta durante a grande tribulação, a descrição é que serão todos mortos. E essa morte é pelo anticristo e o anticristo auxiliado pela população da terra, porque todos estarão odiando quem ainda creia no Deus da Bíblia. Porque, entenda, a discussão, o que o anticristo vai fazer aqui na Terra, normalmente você vê as pessoas falando de que ele é do mal, ele vai trazer o mal, mas principalmente esse mal ele vem dizendo o quê? Ele vem dizendo para a humanidade não acreditar no Deus da Bíblia. Ele vem dizendo para a humanidade esquecer o cristianismo. Ele vem dizendo que o cristianismo é algo ruim para a humanidade. E o que nós pregamos hoje, isso é o que eles já pensam de nós, porque eles sabem que nós falamos que, por exemplo, budismo, hinduísmo, espiritismo não são caminhos para levar o homem a Deus. E isso para a sociedade de hoje já é inaceitável. Eles só ainda não conseguiram fazer leis para nos proibir e usar o método de hoje. O método de hoje é te dar multas absurdas de maneira que você não consiga pagar. Então, ou você fica caladinho, ou você vai ter a sua vida financeira esculhambada. E isso está acontecendo com alguns cristãos pelo Brasil. Durante a grande tribulação, toda a tolerância vai acabar, vão pegar mesmo, as condenações serão rápidas. O comentário prossegue. Esse número certamente é simbólico.
144 mil é um múltiplo de 12. 12 vezes 12 mil é igual a 144 mil. Como o número 12 representa o governo de Deus na Terra, o número simboliza que Deus continua governando e que a tribulação é permitida e controlada por Ele. Nos faz lembrar o sinal a ser colocado no povo de Israel nos dias do profeta Ezequiel. Esse texto aqui é interessante, e antes vamos contextualizar para vocês, né? O profeta Ezequiel, ele estava cativo na Babilônia, e Deus deu uma revelação a ele para colocar um sinal, né? Marcar os israelitas de alguma maneira. Vamos ver esse texto, né? Ezequiel, capítulo 9, versículos 4 e 6. E disse-lhe o Senhor, né? E disse-lhe Yahvé: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal. Sinal, na nossa tradução, talvez dependendo da tradução que você esteja lendo, vou pegar aqui o meu livro, programa das traduções. Por exemplo, a versão corrigida diz para ele marcar com um sinal. Tá bom? Deixa eu ver. Aqui, a versão King James, ela só diz marca com um tal. Então, por que a nossa tradução escolheu traduzir como sinal? Significa que no hebraico, na verdade, não é uma palavra, é uma letra hebraica, que eu vou explicar mais abaixo para vocês qual o significado. Então, marca com a letra hebraica tal, a testa dos homens. Então, as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Se você ler no capítulo 8, Deus arrebatou Ezequiel e levou ele lá para ver como os israelitas estavam vivendo, aqueles que não foram levados para a Babilônia. E quando ele é arrebatado e chega lá no templo, ele encontra eles adorando a divindades da Babilônia, Tamuz, adorando divindades do Egito, adorando divindades dos cananeus, mas não encontra eles adorando Yahvé. Isso no capítulo 8. Então chega agora no capítulo 9, Deus diz, bom, tem alguns ali que estão gemendo, né? Estão suspirando, a pessoa, o que estão fazendo com a casa de Deus? Porque Ezequiel foi arrebatado, ele foi dentro do templo. Lá no templo de Israel, eles estavam cultuando a essas divindades estranhas. Então diz para marcar com um sinal nessas pessoas. No versículo 6 ele diz: matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o tal, né, esse sinal, que é a letra hebraica chamada tal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Eu comento abaixo. As nossas Bíblias traduzem como sinal, mas no hebraico aparece a letra tal. Deus estava ordenando um sinal ligado ao fim, pois esta era a última letra do alfabeto hebraico, e também ligado à cruz, pois o tal tinha este formato, indicando já como Jesus Cristo morreria. Por quê? A cruz, desde o Antigo Testamento, ela era um símbolo de maldição, e o apóstolo Paulo também repete, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então essa mensagem, ela diz, Jesus Cristo se tornou maldito por causa do nosso pecado. A maldição estava sobre a humanidade. Ele morrendo de cruz, ele se tornou maldito para tirar a humanidade de todo aquele que crer nesse sacrifício. Então, eu coloquei aí para vocês no hebraico moderno, como é a letra tal, e no hebraico antigo, como ele era. Normalmente ele aparecia em dois formatos de cruz, tanto que vocês sabem que não existe certeza sobre qual a cruz que Jesus morreu. O principal motivo para se acreditar que realmente Jesus morreu numa cruz no formato de T
É porque a Bíblia diz que havia uma escrita sobre a cabeça de Jesus. E essa escrita normalmente era colocada numa cruz no formato de T e não numa cruz no formato de X, porque não tinha tábua em cima da cabeça, ok? Então, mas nós não sabemos exatamente qual o formato da cruz de Jesus. Mas o tal, a posição dele no alfabeto hebraico é interessante. É interessante, porque ele é a última letra do alfabeto hebraico. Ele significa o ômega do Novo Testamento. Quando a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, está pegando a primeira e a última letra do alfabeto grego, para dizer ele é o princípio e o fim. No Antigo Testamento, né, eu poderia dizer que Jesus é o Aleph e o Tal, ou Tav. Não? Ou seja, ele é o princípio e o fim. Bom, falando do tal, ele indica, então, o fim, aí, por conta de um juízo. O comentário prossegue. É interessante perceber que esse sinal possui formato de cruz, que era também o formato que as peças do tabernáculo estavam posicionadas quando olhada do alto. Se você olhar nos desenhos do tabernáculo, como as peças estavam, indicava também como Jesus Cristo iria tirar a maldição de sobre a humanidade, com morte de cruz. Este sinal de proteção pode indicar judeus que estão recebendo sonhos e visões e ouviram a palavra das duas testemunhas, se converteram a Jesus, né? Tanto que eles vão aparecer em Apocalipse 14, né? Ao lado de Jesus, considerando que esta trombeta ocorre na segunda metade da grande tribulação e as duas testemunhas profetizam na primeira metade da grande tribulação. É claro que aqui é uma interpretação minha, né? Que as duas testemunhas, o Apocalipse diz que elas profetizam por 3 anos e meio, mas não está claro qual o período que elas profetizam, se na primeira metade da grande tribulação ou se na segunda metade da grande tribulação. Eu interpreto que elas profetizam na primeira metade, porque é o momento que Israel está sendo enganado pelo anticristo. Faz sentido acreditar que elas combatem essa aliança, faz sentido até acreditar que elas influenciaram na quebra da aliança entre Israel e o anticristo, denunciando, olha, esse aí que vocês fizeram aliança, ele é o falso Messias, ele não é o verdadeiro Messias, e anunciando Jesus Cristo é o verdadeiro Messias, né? Aqueles que os nossos antepassados mataram. Então, essa é a mensagem das duas testemunhas. Então, faz sentido acreditar que elas estão pregando na primeira metade da grande tribulação. Capítulo 9, versículo 5 agora, ainda nessa quinta trombeta, desculpe. O versículo 5 diz: E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Bom, qual a característica do escorpião? Como eu falei para vocês, a característica do escorpião é causar, a maioria deles, né, não é letal, é causar uma dor. E certa vez eu tive um testemunho, em 1988, eu estava dando aula sobre isso na primeira igreja da Assembleia de Deus de Todos os Santos, era uma igreja pequenininha, e nós fazíamos o estudo lá, o culto já não funcionava mais lá, mas fazíamos o estudo lá, onde tinha o antigo poço batismal, e tinha uma irmã já falecida, a irmã Francisca, né, que ela morava lá naquele local antigo, né? E eu falando isso sobre essa dor, né, do escorpião da lacraia, que dura 24 horas, né, que a pessoa deseja morrer, como é grande a dor, mas a dor não mata.
E aí a irmã Francisca levantou a mão, ela sempre ficava ali bem velhinha já, mas assistindo a aula ela levantou a mão, eu quero dar um testemunho, eu durmo aqui, eu durmo no colchão no chão, tem um poço batismal aqui, tem muita lacraia, saiu uma lacraia e me deu uma ferroada, irmãos, eu fiquei aqui 24 horas de dor, que eu não conseguia nem gritar para pedir ajuda. Eu pedia para Jesus me levar para acabar com aquela dor. Eu pedia que aquela dor, tomara que essa dor me mate, que eu me encontre com Jesus. Mas a dor não matava. É claro que essa é a descrição natural, mas existe uma aplicação espiritual. Será um tormento espiritual. O comentário diz: esses demônios atormentam os homens por 5 meses. É importante ter esse tempo em mente, pois alguns já descrevem esse tempo como sendo de 7 anos, ou seja, por toda a grande tribulação. Uma pausa. Como vai dizer aqui que por 5 meses as pessoas buscaram a morte e não a encontraram? Alguns antigamente pregavam que durante a grande tribulação não haveria morte. Não é isso que está no texto. Em primeiro lugar, não é uma referência aos 7 anos, é uma referência a 5 meses. E mesmo nesses 5 meses poderá haver morte. O que vocês verão aqui, a explicação, é que durante 5 meses haverá um tormento, que esse tormento não mata o homem. O homem deseja morrer, mas esse tormento não mata o homem. Mas se acontecer, como eu ouvi alguns falando, quando eu era jovem, né? Eu ouvi certa vez uma pessoa falando que a pessoa se jogaria de um prédio, ela cairia, bateria de cabeça no chão, o cérebro iria espatifar, mas os pedaços ficariam vivos ali no chão. As pessoas falavam isso. Não, isso é um exagero. Não tem como, né? Deus teria que fazer um milagre para a pessoa continuar vivo. E Deus não faria um milagre desse para uma pessoa que está na grande tribulação atormentada por demônios. Isso não existe. Tá bom? Então, era um exagero das pessoas. Okay? É bem provável que este tempo indique faltar 5 meses para o fim da grande tribulação, mas não temos uma evidência clara para afirmar. Não é impossível que esses 5 meses sejam no meio da grande tribulação e acelere a confiança da humanidade no anticristo. Essa é uma arma que Satanás usa. Quando 2 soldados de Satanás se encontram, eles entram em acordos, eles não estão divididos, como está em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, os demônios, eles estão unidos. Eles serão destruídos depois por Jesus, mas o trabalho deles, que é atormentar e destruir a humanidade, nesse propósito eles estão unidos, né? E comento: quando alguém que esteja atormentado por estes demônios ouvir uma mensagem do anticristo, os demônios que a atormentam cessarão o tormento para que ela se sinta aliviada ao ouvir a voz do engano, que para ela parecerá a voz da verdade, a voz da libertação. Por que eu falo isso? Porque eu já vi testemunho de ex-espírita falando isso. Que o demônio atormentava ele, e ele só se acalmava quando ele ia fazer aqueles cultos e reverenciar o líder espiritual dele lá, tudo, tá ok? Se ele tentasse deixar aquela religião, ele era atormentado. Aí ele tinha que ir lá. E aí, quando ele chegava lá, ele se aliviava. Aí parecia que aquele líder espiritual lá da religião pagã dele, né? Parecia que aquele líder espírita tinha uma palavra boa, mas na verdade aquilo ali, exatamente, os demônios paravam de atormentar para ele ser enganado dessa maneira. Eu me lembro que certa vez uma irmã me fez uma pergunta também. Ela falou assim: pastor, eu quero te fazer uma pergunta. E ela disse que ela era ex-espírita.
Aí ela me perguntou o seguinte: pastor, acontecia lá no terreiro, no espiritismo, que algumas pessoas chegavam lá doentes e saíam curadas, pastor. Como é que o senhor me explica isso? Eu falei: mas isso é simples, a gente vê no testemunho de ex-espíritas, né? O que ocorre? Por exemplo, tinha uma mulher na Bíblia que a mulher tinha lá um demônio que atormentava ela, a mulher andava curva. Não? Outro era um demônio que impedia que a pessoa falasse. Então, a pessoa chega, por exemplo, pedindo um favor lá, e aí tem, por exemplo, um demônio que ele atormentava aquela pessoa de maneira que a pessoa não conseguia falar, como o testemunho bíblico. Quando a pessoa chega lá, o demônio sai do problema da fala e vai atormentar a pessoa em outro lugar, né? Vai causar, a pessoa vai ficar paralítica, por exemplo. A pessoa começou a falar, mas agora está paralítica. Aquela pessoa, de alguma maneira, ela foi entregue a Satanás e ela está, vamos dizer, oprimida e sofrendo esses resultados. Então, a pessoa chegou lá no espiritismo onde a irmã servia e para parecer que ali era um local de vitória e poderoso e um local bom, né, os demônios entraram em acordo: olha, sai aí dessa pessoa, ou vai atormentar outro da família, ou atormenta ela em outra coisa. Não? Porque essa é uma descrição de como a Bíblia fala dos enganos que ele traz sobre a humanidade. Né? Pois bem, agora o capítulo 9, versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Esse aqui é o texto-chave que gerou toda essa polêmica, como eu estava falando para vocês. Né? Observe que o texto em si, ele não está dizendo que não haverá morte nesses 5 meses. O que o texto está mostrando é que, pelo tormento dos escorpiões, os homens desejarão a morte. Só que esse tormento não vai matá-los, só vai fazê-los sofrer. Okay? O comentário diz: não está escrito que os homens não morrerão, está escrito que os homens buscarão a morte e não a acharão. Certamente acontecerá, como alguns afirmavam, que pessoas se jogarão de um prédio, o cérebro será despedaçado e mesmo assim permanecerão vivos. Tá bom? Então não acontecerá como essas pessoas diziam. Eu repito, não. O que acontecerá será um desejo de morrer devido à terrível dor que os homens estão sentindo. Mas, como a maioria das espécies de escorpião não possui veneno para matar um ser humano, possui veneno para causar uma dor, entre aspas, infernal, que normalmente se estende por 24 horas. Vocês podem pesquisar que vocês verão que a maioria dos escorpiões, ele não tem veneno para matar um ser humano. O que acontece também com a lacraia. Ele tem, na verdade, um veneno que ele causa uma dor terrível no ser humano. O versículo 7, eles aparecem agora como cavalos aparelhados para a guerra, capítulo 9, versículo 7, ponto 1. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Os gafanhotos estarem aparelhados para a guerra representa a organização do reino das trevas. Os cristãos devem vigiar de maneira especial. Durante a segunda metade da grande tribulação, os cristãos parecem estar sendo formados por israelitas, que acreditaram na palavra das 2 testemunhas e estão se convertendo a Jesus. Esse processo de conversão crescerá até o fim da grande tribulação, quando todo Israel será salvo. Bom, vamos considerar que essa revelação aqui ocorre na metade da grande tribulação ou já no decorrer da segunda metade.
Ou seja, o aumento da ação dos demônios, qual é a finalidade? Fazer, tá bom, as pessoas das outras nações odiarem Israel ainda mais, porque nesse momento, provavelmente os cristãos já foram mortos. Aqueles cristãos das outras nações que não foram arrebatados, que ficaram aqui na terra, nesse momento, já estamos na segunda metade da grande tribulação, aqueles cristãos já foram mortos. Os cristãos agora, como eu estou dizendo para vocês, seriam israelitas que se convertem a Jesus. Esses estão protegidos. Tá bom? Esses estão protegidos, mas os demônios estão atormentando as pessoas, e entre os israelitas, a grande maioria ainda estará sendo enganada. A grande maioria estará ainda sendo enganada, ou seja, pelo menos não acredita em Jesus. Rejeitar o anticristo? Sim. Também não sabemos se 100% poderá ter aqueles da população que ficam lá, não, acreditando naquele velho pacto, né? Tá bom? Isso não é tratado na Bíblia, estou aqui colocando uma possibilidade. Mas a grande maioria dos israelitas estão sendo enganados. Ou estão sendo enganados por acreditar ainda no anticristo, ou estão sendo enganados ainda por desacreditar no anticristo, mas ainda não acreditar em Jesus. Então, o trabalho dos demônios qual é? Manter essas pessoas sob engano. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. O que está acontecendo no mundo, desse engano que está atingindo até as igrejas, porque as igrejas, eu tenho dito que a Assembleia de Deus está sendo enganada doutrinariamente. Então, a pior parte que a pessoa pode ser enganada é você ser enganado doutrinariamente. Você se torna uma seita, deixa de ser igreja e nem percebe. Fica falando o nome de Jesus, cantando louvores de Jesus, mas é uma seita. E isso está acontecendo. Então, por que as pessoas estão sendo enganadas e elas não conseguem perceber os erros doutrinários que elas cometem? Eu sempre comento, por exemplo, coisas simples. Um exemplo, igrejas que dizem que só o batismo de adulto tem valor diante de Deus. Existem igrejas que pregam, né, que o batismo de adulto, mas ao mesmo tempo ela diz que ela nasceu, ou seja, tem origem numa igreja que batiza recém-nascido. É claro que isso está errado, meu Deus. Isso é elementar, ensina para a criança da classe de 3 a 5 anos, ela vai entender. Se só o batismo de adulto é válido, ele não pode ter nascido de um batismo de recém-nascido. Até na Assembleia de Deus você vai encontrar pessoas pregando isso hoje, que nós nascemos de igrejas que batizavam recém-nascido. Por quê? Porque dizem que nós nascemos da Igreja Católica. Por que as pessoas não conseguem ver algo elementar? Isso é cegueira espiritual, irmãos. Não tem outra explicação. Isso é cegueira espiritual. E durante a grande tribulação, a ação dos demônios para aumentar essa cegueira espiritual, porque o restante da humanidade, eles estão dizendo, não queremos mais o Deus da Bíblia, agora nós queremos essa nova religião do anticristo, que eu sempre digo para vocês, é a religião que a maçonaria promove. A maçonaria, ela é o gnosticismo. O gnosticismo é que prega que o Deus da Bíblia é um Deus mau, que a humanidade tem que esquecer ele. Isso é que o gnosticismo prega. E a maçonaria, ela se declara gnóstica. Será a religião, né, da grande tribulação, a religião que diz que o Deus da Bíblia é um Deus mau, que por isso ele tem que ser esquecido. Essa religião, o cristianismo, tem que ser deixada de lado. Não? Falando de grande tribulação, principalmente de segunda metade de grande tribulação, a humanidade toda está acreditando nisso. Israel se libertou desse pensamento, mas a humanidade toda está acreditando nisso. Aqui no Brasil, se a esquerda então estiver governando o país nesse período, aqui então é que a promoção, como está acontecendo, do espiritismo, é claro, o governo atual está investindo dinheiro público para abrir terreiros de umbanda, porque a esposa dele é umbandista. Isso
é inacreditável, isso é ilegal. Não? Imagine se a igreja for arrebatada agora. Essas crianças que estão estudando espiritismo, hoje as crianças nas escolas públicas, elas são obrigadas a participar de aula de espiritismo. Se a igreja for arrebatada agora, o que vai estar acontecendo? Essa religião vai ter um crescimento tremendo. Eles estão promovendo essa religião. E a esquerda, ela é contra o cristianismo. Esses pastores que estão do lado da esquerda, eles têm que olhar para a história da esquerda, ela sempre foi contra o cristianismo. Então, durante a Grande Tribulação, a esquerda, se estiver governando o Brasil vai virar um dos centros do culto ao anticristo. Não existe dúvida disso. Os gafanhotos sabem que perderão a batalha final, mas eles querem destruir o máximo que puderem e levar para o inferno o máximo de homens que puderem. Como está em João capítulo 16, versículo 11, né? O príncipe deste mundo está julgado. Satanás sabe, o que eu estou falando para vocês aqui é que Satanás ele sabe que no final ele será derrotado. Então o sentimento dele qual é? Como aquele versículo, Apocalipse capítulo 12, que eu li para vocês. Ele é expulso em determinado momento, vem para a terra, sabendo que tem pouco tempo. Porque ele sabe que ele já está julgado. Ele sabe que não tem como escapar do juízo de Deus. Então ele está aqui enganando a humanidade, tentando fazer a humanidade acreditar que não vai existir juízo nenhum, né? que essa pregação do cristianismo tem que ser esquecida. E quando você vai para a maçonaria, gnosticismo, tudo, você vai estar junto lá com a religião do hinduísmo, que é outra grande representante da religião da Babilônia, né? Todos ali orando aos mortos. É isso que as pessoas vão estar encontrando. Né? E coloquei aí de novo Apocalipse 12, versículo 12, né? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O fato dos demônios serem representados com o rosto de homem pode indicar que os demônios possuem representantes entre os homens. Infelizmente, o satanismo cresce no mundo. Se você pesquisar, na última pesquisa que eu fiz, os Estados Unidos e a Colômbia, eles lideram o crescimento do satanismo no mundo. Nos Estados Unidos, os satanistas chegaram a entrar, irmãos, com um pedido na Suprema Corte dos Estados Unidos para que eles ensinassem o satanismo para as crianças. Você fala, mas que absurdo. O que ocorre, irmãos, o que foi feito com a humanidade, com a sociedade, nas últimas décadas principalmente, é fazer com que a sociedade aceite todo tipo de religião. Como eu tenho dito para vocês, foi preparada uma juventude que ela tivesse muitos filhos, fizessem muitos abortos, porque isso são sacrifícios a Moloque. E isso faz com que Deus se afaste da humanidade. E assim faz com que os demônios enganem ainda mais a humanidade e os demônios consigam convencer a humanidade de que o cristianismo não é uma religião boa. Esse é o propósito do anticristo. É o que está profetizado na Bíblia. Esse é o trabalho deles. Tá, ok? Então, eles entraram com esse pedido na Suprema Corte e o que ocorre? O que está escrito na lei americana, né? Eles reconhecem o satanismo como uma religião. Existe até um vídeo correndo de um filósofo no Brasil, ele está fazendo um comentário, ele não está defendendo isso. Eu vi algumas pessoas comentando, eu não me lembro o nome do filósofo, mas é um filósofo conceituado. E ele falando que, literalmente pela lei, os evangélicos deveriam ser proibidos de expulsar demônio de uma pessoa. Porque expulsar o demônio, isso faz parte do satanismo. E satanismo é uma religião. E você não pode atacar a outra religião. Expulsar o demônio de uma pessoa, você está atacando a religião. Isso um filósofo falou isso, não defendendo, mas ele falando o caminho da lógica. E é verdade.
Mas o que ocorre? Eles criaram uma lei que eles não aplicam hoje, não conseguem aplicar hoje. Mas essa lei foi preparada para quando? Para a grande tribulação. Por isso que eu disse para vocês que nessa fase aqui da grande tribulação, por exemplo, no Brasil não tem mais cristão. Aquele que ficou, que não foi arrebatado e falou, Jesus me perdoa, me ajuda, foi tentar pregar o evangelho, a própria população, por ódio, vai matar essas pessoas, né? E dirigida pelo anticristo. Ok? Então, nessa fase aqui já não existe mais cristão em países, por exemplo, como o Brasil, durante a grande tribulação. Então, a atuação dos demônios é realmente para convencer essa população do Brasil, que nessa fase da grande tribulação, do Brasil e do mundo, eu estou falando, né? Entendeu? Continue servindo ao demônio. Então, como eu disse para vocês, vai lá, a Suprema Corte Americana autorizou, porque ela falou, o satanismo é uma religião, então eles têm que ter o direito de ensinar. Pela lei, você não pode dizer não. Aí a população americana falou, eu vou tirar meus filhos da escola. Não? Aqui no Brasil eles fizeram de uma maneira diferente. Eles não declararam o satanismo vai ser ensinado na religião. Falaram, não, nós vamos ensinar cultura afro. Mas as crianças estão lá aprendendo espiritismo, aprendendo satanismo. Essa é uma verdade. Tá ok? Aí, como os pais protestaram, então o Estado revogou o direito e falou, não, não vai poder ser ensinado satanismo na escola. Só que as pessoas, muitas pessoas que se dizem ateus, todos eles, né, eles se tornaram combatentes anticristãos. Então, apareceu uma religião contrária ao cristianismo, eles participam. Esses agnósticos, ateus, quando tem esses cultos aí dos nativos aqui do Brasil, chamados indígenas, né? Não sei se vocês sabem que está acontecendo agora um crescimento do turismo cultural dos nativos do Brasil, indígena. Vem pessoas da Europa, de tudo quanto é lugar, para tomar um chá com eles, fumar uma determinada erva, né, e fazer orações, né, que eles fazem, participar dos rituais deles. Isso é feito como um turismo. E vem ateu, agnóstico, vem todo mundo e vai para lá participar daqueles rituais, que é um espiritismo. Então o espiritismo está sendo feito de muitas maneiras no mundo. O pior é esse caso Epstein, quando eu falei para vocês, se vocês pesquisarem, vocês verão. Ali ocorria sacrifício de pessoas. É o que o satanismo faz. Aqui no Brasil, se você pesquisar, 3 crianças soltas, libertas, né, pela polícia, que estavam sendo preparadas para um ritual espírita, satanista. A notícia saiu no Globo. O Globo não fala ritual espírita, né? Vocês verão lá, ele fala um ritual religioso. Eles protegem, né? Eles protegem. Então, esse período aqui da grande tribulação, você vê que o mundo de hoje está sendo preparado. Vamos dizer que o arrebatamento ocorra agora. Aqui, 3 anos e meio depois. No mundo, fora de Israel, não existe mais ninguém pregando o evangelho de Jesus. Quem tentou pregar morreu. Em Israel, eles se livraram do anticristo, mas o anticristo está agora fazendo guerra, ameaçando, fazendo ataques, certamente jogando mísseis contra Israel, Israel revidando. Os maiores aliados do anticristo, nós veremos, serão os países árabes. O Irã está lá, nesse momento profético importante, né, a ameaça de guerra agora entre Estados Unidos e Irã, e o Irã já falou, se os Estados Unidos atacar, a gente ataca Israel. Eles querem envolver Israel para ver se o mundo árabe entra a favor do Irã, porque aí realmente a guerra ficaria complicada, né? Hoje os Estados Unidos usa a base da Arábia Saudita, que é um aliado, né? Usa a base da Jordânia, até da Síria, né? Mas se esse mundo árabe que eu acabei de citar, e outros países também não permitirem mais, a situação fica complicada, né? A guerra fica muito mais difícil.